Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria, em nome deste grupo de trabalho, de cumprimentá-los e, como aqui o nome indica, este grupo de trabalho, a avaliação das condições de trabalho das Forças de Segurança, foi um grupo de trabalho que foi constituído pela Assembleia da República com este propósito bem definido na sua denominação e algumas informações sobre o procedimento aqui da audição. Há aqui uma intervenção inicial da vossa parte de 10 minutos, depois vai haver uma ronda onde cada grupo parlamentar terá 4 minutos para colocar as questões que entender e os deputados únicos 2 minutos. Depois, no final, terão direito a uma intervenção final de 20 minutos. E, portanto, não havendo nenhuma questão da vossa parte, eu passava-vos a palavra. Obrigada. Se me dá licença. Eu penso já. Senhores deputados, boa tarde e obrigado pelo convite. Naturalmente, nós estamos nesta missão e de facto, falar das condições das forças e serviços de segurança, concretamente dos serviços estrangeiros e fronteiras, teremos que falar de uma forma ampla e não apenas cingir-nos a questões de pormenor. Eu penso que pior do que a situação em que nós estamos, seria difícil de nos encontrarmos. Eu posso começar pela lei orgânica dos serviços estrangeiros e fronteiras. É uma lei orgânica para a qual nós temos vindo a chamar a atenção que não é adequada para o serviço. É uma lei, digamos, já velha, não responde às necessidades. Para nós termos uma ideia de facto limita esta lei, nós temos um forte trabalho, digamos assim, uma forte presença ao nível daquilo que são as fronteiras. Não temos uma direção de fronteiras, temos apenas um grupo. Ora, isto de alguma maneira deixa um serviço com debilidades a este nível. Se pensarmos os sistemas de informação, nós temos um sistema também muito pequeno, subdimensionado para as necessidades que o serviço tem. Nós temos que pensar que os serviços estrangeiros e fronteiras, em termos de meios informáticos, representa cerca de 60% e é a capacidade informática do MEI. E temos uma situação em que, de facto, é diminuta. Não seria expectável que um sindicato dissesse isto, mas tenho que o dizer. Nós temos uma direção nacional com 2 subdiretores. Para o tamanho do serviço, é manifestamente desajustado. Não temos gabinete, não temos departamentos responsáveis pelas instalações de segurança, pelo armamento e tiro, ou seja, estamos a falar de funções que são exercidas por gabinetes minúsculos e sem capacidade para levarem a efeito uma boa execução, digamos assim. Ao nível, nós não podemos esquecer, também a lei não está adequada, porque nós temos algumas responsabilidades do Estado, nomeadamente o chamado ETIAS, não está contemplado na lei atual que nós temos, e esse ETIAS vai absorver um enorme fluxo uma enorme quantidade de meios humanos para que isto possa funcionar. Isto reporta-se ao controle de fronteiras eletrónico e de entradas e saídas. Ao nível e é o Estatuto Pessoal, nós temos uma lei cuja carreira, nomeadamente a nossa parte policial, não está revista. É uma lei que nem sequer para o Estatuto Pessoal, nem sequer fez a transição para a lei 12A. E depois há uma coisa que é importante. Houve uma lei da Assembleia da República que, no âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, retirou os inspectores do CEF do regime geral. Essa transposição para a especificidade do CEF ainda não foi feita e isso já ocorreu noutro organismo com género, nomeadamente a Polícia Judiciária. Ao nível da admissão de pessoal, e continuamos a falar dos inspectores, temos um Orçamento de Estado que está em execução, o Orçamento de Estado relativo a 2020, previa um plano plurianual de admissões. Esse plano plurianual de admissões mantém-se por executar, portanto não há
não há nenhuma previsibilidade dele ser efetivado e de ser posto em prática. Temos uma reserva de recrutamento também, o Sr. Ministro da Administração Interna já disse que era para serem admitidos, mas os concursos expira no final do ano e, portanto, estamos manifestamente sem pessoal. Depois, iremos também referir, e isto entrou para uma outra questão, é os centros de instalação temporária do CEF. Nos tempos idos, os serviços estrangeiros tinham uma carreira de segurança e vigilância. A carreira essa, ou pré-MAC, foi praticamente votada ao esquecimento, a extinguir o ano devagar, e é certo, neste momento também não temos essa carreira e era de facto necessário e urgente, até por uma questão de dignidade das pessoas que são retidas e lhes são privadas da liberdade. E depois temos que dizer uma coisa, é o seguinte, os inspectores do CEF não são guardas de estabelecimento prisional, nem guarda de centro de detidos. Nós não temos nos parceiros congêneres, quer seja na PSP, quer na GNR, tanto assim como na Polícia Judiciária. Olha, a pessoa Joacine Catar Moreira é que está por coisa. Estava eu a dizer, portanto, eu não vejo ao nível dos nossos congêneres, eles executem funções de guarda de indivíduos privados da liberdade. Portanto, e esta é uma questão e é necessário enfrentá-la e olhá-la de frente e resolvê-la. E importa introduzir uma coisa, e é o seguinte, não há no Estado português, no ordenamento jurídico português, cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E com esta matéria eu tenho a dizer, no fundo os estrangeiros têm sido votados para uma situação de segunda e é-lhe devido a um tratamento igualitário aos demais cidadãos nacionais. Depois, continuando na questão do pessoal, nós temos, enfim, temos uma questão que é sui generis, eu acho que não há nenhum organismo da administração pública que possa dizer isto. Nós, as últimas promoções que tivemos ocorreram em 2006. 2006, estamos a falar de há 14 anos. Mas é possível um serviço onde não há promoções há 14 anos, podermos falar de progresso, podermos falar daquilo que são os direitos dos trabalhadores, podemos falar daquilo, sobretudo, de prestar um melhor serviço ao cidadão, renovando os quadros. Portanto, há uma falha e é necessário levar em conta. Iria falar também da questão, não sendo representativa da minha área, mas tenho que introduzir essa questão, e é a questão da carreira de apoio. Portanto, isto é uma área importantíssima e é o atendimento e o tratamento dos dados dos cidadãos estrangeiros que pedem autorizações de residência e títulos de residência e são atendidos por eles, e muitas das vezes temos um problema, e é o seguinte, como não há capacidade de resposta por parte desse pessoal, porque não há, nós recorremos aos inspectores e continuamos a ter um problema, é desviar os inspectores, já de si são poucos, para funções que não são policiais. As outras há pedaço eram para a questão de guarda de indivíduos privados de liberdade, estas agora para outras funções. Eu acho que se nós já somos poucos, acho que deveria de haver o tratamento adequado e deveria a pessoa, a carreira fazer aquilo para o qual está vocacionado. Não é sermos um bocado pau para toda a obra e estamos à disposição e atendendo ao nosso estatuto pessoal não nos podemos recusar a fazê-lo e naturalmente não nos recusamos. E daí servirem-se dos inspectores como, no fundo, para resolver todas as situações de há necessidade. Vamos dar um exemplo, nesta última situação de instalação de migrantes em Tavira, onde estou atualmente, naturalmente o Sr. Juiz, o Sr. Magistrado, determinou ficar-se à guarda do CEF, enfim, não sendo das nossas funções, mas temos que o fazer. Depois iria falar também e dizer também que houve um enorme esforço do pessoal, quando foi nesta questão da reposição das fronteiras terrestres, e este esforço não tem sido reconhecido e notas por tudo isto está em falha. Em relação a instalações, as instalações, vamos falar, temos instalações problemáticas um pouco por todo o país, as mais significativas têm a ver com a Direção Central de Investigação e o Gabinete de Asilo e Refugiados, na rua Passos Manuel em Lisboa, não tem mínima dignidade, o problema já está identificado, já há instalações para as pessoas para se mudarem para lá, mas há uma série de burocracias
As instalações, inclusive, estão definidas. É na Martins Ferrão, onde era antigamente a de Gai, ao lado da atual IGAI, mas as obras tardam em ser feitas e a mudança tarda em ser feita. Nós estamos a falar de situações em que convivemos com um esgoto de vez em quando nas aves do edifício, estamos a falar um pedaço de cimento aí na rua Passos Manuel e, portanto, é algo que acho eu, inadmissível. Temos uma situação também problemática em Setúbal, onde havia um concurso que foi lançado, mas ficou deserto em virtude do preço ser baixo. Temos uma situação em Albufeira, também não tem condições de dignidade, e um pouco por todo o país. Depois, queria falar de uma situação que nos envergonha enquanto país. É esta questão aqui nós temos assistido nos últimos tempos, e nomeadamente aos desembarques de migrantes na costa portuguesa. Eu alertei para esta situação, se a memória não me falha, há mais de meia dúzia de anos e as pessoas pensaram que eu estaria a ter alucinações. O que é facto é que a situação existe, há uma rota identificada e eu acho que o Estado português deve privilegiar um canal de migrações regulares. Eu já disse publicamente no fundo, a União Europeia e Portugal precisam de mão de obra, precisam de cidadãos, mas não é esta a forma de nós admitirmos cidadãos em território nacional. E é facto, se eles vêm, nós estamos confrontados com uma situação, como eu disse já publicamente, desde 1994 estão criados os centros de instalação temporária, esta é outra questão que tem falta também no serviço, e isto se repercute na atividade diária. Desde 1994 estão criados, eu disse publicamente que tem havido nojo político, eu acho que esta não é a expressão adequada nesta casa, mas tem havido aí algum pejo político em resolver esta questão. Desde 1994 até agora, penso que já houve tempo para se resolver esta situação. Agora, naturalmente, nós não tínhamos este fluxo, passámos a tê-lo, e, portanto, só há uma forma, é olhar de frente à realidade e dar uma resposta adequada a esta situação. Queria só para terminar, dizer que também no IE, equipamento individual e viaturas, estamos, de facto, aquém do que são as expectativas. Nós, para termos uma ideia, temos uma frota automóvel e a média se cifrará quase 500 mil de quilómetros. Foram entregues o ano passado 20 e poucas viaturas, portanto um número não significativo, e em termos de coisas pequenas como o fardamento, eu quase me apraz dizer, tenho saudades de quando via o CEF bem uniformizado, e hoje vejo quase os funcionários, eu quase diria, bem, eu não vou utilizar a expressão por respeito a outros parlamentos, mas e satirizar com outro parlamento, mas é uma tropa quase fandanga, cada um veste de sua maneira, porque de facto não há um equipamento uniforme, e é de lamentar. Muito obrigada. Agradecer a exposição ao Sr. Inspetor Acácio Pereira. Vamos dar então início à ronda única. A Sra. Deputada Romualda quer inscrever-se? Não, se não quer, passamos ao próximo. Está na sua liberdade, como está em substituição da Sra. Deputada Isabel Moreira. Então, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, por me ter passado aqui a palavra. Como se referiu, eu, não fazendo parte deste grupo, tive relutância em ser a primeira a usar a palavra. Estou em substituição da minha colega, da deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, que essa sim faz parte deste grupo. Contudo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não é uma matéria que me é estranha. Já por legislatura de 2005 até 2009, para aí, fui adjunta secretária de Estado da Administração Interna, exatamente com a área de ligação com os serviços estrangeiros e fronteiras, portanto, aceitei e acedi vir aqui substituir a minha colega. Agora, nesta primeira fase, é só para dizer que não poderíamos estar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não podia estar mais sensibilizado para avaliar a situação
em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras exerce a sua missão, particularmente nós estamos a falar dos inspetores de carreira de investigação, fiscalização e serviço de segurança, uma missão que é muito para nós, uma missão muito exigente, com várias vertentes, nomeadamente já a começar com polícia de imigração, como serviço de segurança e como polícia de investigação criminal. Portanto, nós estamos a falar dos serviços com responsabilidade extrema num país que quer e que faz questão de receber os imigrantes proporcionando-lhes condições de dignidade que eles merecem, que devem merecer. Portanto, antes de avaliar isto, nós teremos que avaliar as condições em que exercem as suas funções, porque não havendo condições nem de seguranças, não havendo condições para realizarem essas missões, obviamente que no objetivo final da sua missão serão ressentidas, como nós também temos assistido, e o que nos vem mais, a opinião pública nos chega mais, são os lamentos que nos vêm da parte dos cidadãos estrangeiros, da forma como são recebidas, da forma como são tratados, e na maior parte dos casos a culpa é do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É o que mais nos chega a nível da comunicação social. Portanto, criar condições para o melhor exercício das funções só nos poderá permitir até uma maior exigência, que é preciso que se faça também aos profissionais que tratam com cidadãos estrangeiros, muitas vezes em situações fragilizadas, em situações em que muitas das vezes são vistos mais como pessoas potenciais criminosos, mais do que quem anda à procura, quem vem à procura de melhores condições de vida. Eu sei que essa não é a filosofia de base, porque, como eu referi, eu conheço o serviço, mas é isso que nos aparece, e temos casos, temos relatos de situações que nos deixam muito preocupados. Referiu a questão do Centro de Instalação Temporária, que nós sabemos, nós vimos os relatórios que recebemos da Provedoria da Justiça, nós temos os últimos casos que aconteceram relativamente à situação do cidadão do homicídio das fronteiras. Tudo isso são situações que precisam de ser encaradas de frente, mas que devem começar por base, que é dar as condições de trabalho para poder também exigir melhor. Muito obrigada. Agora, também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que esta audição é muito importante para nós. Nós temos acompanhado ao longo dos tempos com alguma preocupação a deterioração das condições de trabalho do CEF e, obviamente, que não esperamos que em 10 minutos conseguissem elencar todos aqueles que são os problemas, mas há aqui uma série de considerações e de questões que queríamos colocar para perceber melhor qual é o ponto de situação neste momento das vossas condições de trabalho. A primeira questão, obviamente, prende-se com o número insuficiente de inspectores. Gostaríamos de perceber se o sindicato tem algum levantamento do número de inspectores que neste momento está em falta, que é necessário, perceber qual é que é o ponto de situação neste momento nos postos de fronteira e nos principais aeroportos, em especial nos aeroportos que fazem parte de zonas turísticas, que é o caso do Algarve, Lisboa, Porto, e também vou colocar também algumas questões sobre a Madeira, que é de onde sou eleita pelo meu círculo eleitoral. Gostaríamos também de perceber, que já percebemos que os recursos não são suficientes para a vossa exposição, gostaríamos de perceber também qual é que é o tempo de formação que, em vosso entender, é necessário para que um inspetor possa estar operacional, que este dado também para nós é muito importante para percebermos, para além do ponto de situação, à data da falta de inspetores, quando é que depois poderemos poder contar com nova formação. Falaram também aqui da atualização da lei orgânica do CEF, que é uma questão que também
ao longo dos tempos já temos questionado o Governo, já em 2017 houve aqui um compromisso do Governo de dotar o CEF de uma lei orgânica e de um estatuto pessoal, também percebemos aqui pelo que nos disseram e pelo que nós também temos acompanhando, vindo a acompanhar que essa alteração da lei ainda não ocorreu. Gostaríamos de saber qual é o ponto de situação, se houve algum desenvolvimento acerca deste dossiê, se o sindicato foi alguma vez ouvido desde este primeiro anúncio de 2017 pelo Governo, se houve algum compromisso do Governo em relação ao projeto de revisão e alteração orgânica do CEF. Outra questão que também queríamos colocar, prende-se com a necessidade de formação especializada. Nós entendemos que só com mais formação é que poderemos ter melhores inspectores. Gostaríamos de perceber, em termos de formação, qual é que é o ponto de situação. Se tem havido formação especializada ou não do CEF, se está previsto algum investimento nesta matéria. Também em relação às infraestruturas e aos equipamentos, também gostaríamos de perceber qual é que é o ponto de situação da execução da lei. Qual é a avaliação que vocês fazem também da mesma execução? Outra questão que também consideramos muito relevante é perceber de que forma é que tem havido a preocupação do Governo em conceder-vos meios para fazerem face ao Covid-19. Nós sabemos, temos conhecimento que a vossa situação no terreno, em termos de número de efetivos, não é a melhor, e gostaríamos também de saber, para além de não ser a melhor, porque são poucos, se há ou não, ou se tem havido ou não, a preocupação de vos fornecer com meios para proteção ao Covid-19. Também, para além destas questões, se houver alguma questão também que nós não tenhamos abordado e que achem pertinente colocar para a nossa melhor informação, também gostaríamos de deixar essa abertura. E mesmo para a questão final, falar da Madeira, como referia ao meu círculo eleitoral, é uma questão que nós também temos acompanhado com bastante preocupação. A informação que nós temos é que na Madeira a situação também é de iminente ruptura. Há uma necessidade de reforço urgente dos inspectores, quer na direção regional, quer na loja do cidadão, quer nos portos da Madeira e Marinas e do Porto Santo, quer nos 2 aeroportos. E, portanto, o Ministro anunciou também um reforço em abril de 2019, reforço este que, na nossa informação, ainda não ocorreu também na Madeira, e gostaríamos de perceber qual é o ponto de situação também do reforço de efetivos, se é que ele existir na Madeira. Obrigada. Passava então... Não, tem. Então, dava a palavra agora à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, muito boa tarde. Eu espero que me consigam ouvir através da máscara, que, enfim, por motivos que não têm nada a ver com Covid, eu não posso retirar. Nós vínhamos... o objetivo destas audições é precisamente ouvirmos aquilo que têm para nos dizer e darem-nos conta das dificuldades que têm no terreno, que têm no exercício das vossas funções, e, portanto, foi feito... ficámos a perceber que muitas vezes aquilo que é mais falado até são as insuficiências ao nível dos recursos humanos, mas a verdade é que há uma panóplia de problemas e de necessidades que vão muito para além dos recursos humanos. De qualquer das maneiras, eu não vou acrescentar as mesmas, ou repetir, na verdade, as mesmas perguntas que já foram feitas. O Grupo Parlamentar do PSD já colocou a maior parte das perguntas que nós também íamos fazer, e que tinham também a ver com aquilo que são os recursos humanos. Enfim, nós, quando questionamos aqui nesta Casa o Sr. Ministro da Administração Interna, a verdade é que as respostas são sempre no mesmo sentido de vai abrir um concurso, está aberto um concurso, estão previstos entrarem não sei quantos inspectores, já está uma bolsa de não sei quantos inspectores, mas a verdade é que depois nunca nada acontece. Portanto, aquilo que eu queria que respondessem é exatamente se está alguma coisa a decorrer neste momento, se não está... Quantos, no global, quantos inspectores é que seriam necessários para assegurar e para garantir a prestação do serviço em condições, tanto para os profissionais como, obviamente, para as pessoas que
enfim, que são objeto da vossa intervenção. Também, não sei se me saberá responder a esta pergunta, mas também gostava de saber a mesma coisa relativamente ao pessoal administrativo e que faz todo o processamento, o atendimento, o acolhimento das pessoas com pedidos de residência, da autorização de residência, que nós sabemos que estão atrasadíssimos em todas as situações. Eu tenho várias colegas no meio académico que são pessoas estrangeiras de vários pontos do país e que não conseguem, estão cá a estudar, enfim, inscritas no ensino superior com uma série de condições e não conseguem a resposta dos serviços e para além destas há todas as outras pessoas. Portanto, é uma situação que ocorre em todas as... enfim, que é transversal a todo o tipo de pedidos, a todos os motivos de pedidos de residência, enfim. E, portanto, quantas pessoas seriam necessárias, quantas há, quantas seriam necessárias. Relativamente aos centros de instalação temporária, pois nós também consideramos que não é função dos inspectores fazerem a guarda enfim, o policiamento das pessoas que estão detidas. E, portanto, aquilo do que percebi, falta uma carreira específica para essas funções. É isso? Queria que me esclarecessem isso e que me esclarecessem também, eu tinha aqui aberto as minhas notas, relativamente ainda aos centros de instalação temporária, que são, enfim, o ideal seria que não fossem necessários, o ideal seria exatamente abrir este canal de imigração que nós sabemos que é necessário e que necessitamos de trabalhadores em Portugal. Mas neste momento o que acontece é que nós temos várias pessoas detidas em instalações militares, vou mesmo terminar, e segundo aquilo, a informação que nos é dada é que não há vagas nos centros de instalação temporária. Portanto, queria, já agora aproveitava para perguntar se confirmam isso, é por falta de vaga. O que é que aconteceu então ao centro de instalação temporária que ia ser construído algures exatamente. Em que ponto é que isso está? Já agora, só um último pedido. Todas essas questões todas as questões que foram levantadas, todos esses pontos, seria muito útil se tivessem tempo para isso, que nos enviassem, por exemplo, por escrito, uma súmula das vossas necessidades, dos vossos... enfim, de todas essas informações. Acho que mesmo para o grupo de trabalho seria importante, com todas as audições que vamos ter, para que ficasse claro. Obrigada. Muito obrigada. Então dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Muito obrigado, os meus cumprimentos. É um gosto vê-los aqui participar nestes nossos trabalhos. Eu começaria por dizer que este grupo de trabalho foi criado com o intuito de proceder a uma avaliação que permita depois aos grupos parlamentares propor medidas concretas para resolver problemas. Ou seja, não se trata apenas de podermos ter aqui reuniões interessantes, sem dúvida, mas a ideia é depois poder dar alguma concretização. E daí que a vossa contribuição tem uma grande importância desse ponto de vista. Já foram aqui feitas algumas perguntas, que eu não repito, designadamente o ponto de situação relativamente à questão das admissões e à questão dos meios humanos e materiais e realmente infraestruturas necessários para o bom desempenho da função do CEF, mas eu queria, apesar de tudo, pedir algumas precisões. E uma delas tem que ver com o problema do recrutamento. Nós sabemos que ficaram 106 pessoas em reserva de recrutamento, não é? E há uma decisão tomada no Orçamento de Estado de reforço de contratações para as Forças de Segurança, que também contempla o CEF. Nós, com alguma frequência, recebemos correios eletrónicos de pessoas que estão nessa reserva de recrutamento muito preocupados porque não sabem ainda qual é que é o seu
se vão ser recrutados ou não, têm essa expectativa. A informação que lhes dão é que isso está para ser assinado nas finanças. Pergunto se têm alguma informação relativamente ao ponto de situação quanto ao preenchimento dessa reserva de recrutamento e a questão já tinha sido colocada relativamente ao recrutamento para o CEF em geral. Já foi perguntado aqui o ponto de situação sobre a lei orgânica, como é que isso está, se há algum projeto, se não há, se está em reuniões, portanto isso tinha importância também sabermos isso. O problema da vigilância da costa. Nós, de vez em quando, vemos na comunicação social as notícias de embarcações com imigrantes que chegam ao Algarve e, curiosamente, as notícias dizem-nos sempre que foram os pescadores que chamaram a atenção, o que é um bocado estranho, ou seja, nós não temos um sistema de vigilância da costa que permita detectar as embarcações. É suposto termos, funciona, é adequado, só permite, já uma vez aqui alguém nos disse que permite detectar grandes embarcações, mas as pequenas não. Ou seja, há alguma coisa a aperfeiçoar em termos dos meios tecnológicos que nos permitam ter uma visão da costa que permita, de facto, detectar esses movimentos. Portanto, essa é uma pergunta concreta. Depois, o Acácio Pereira referiu aqui um ponto que é quando os inspectores terem de ser desviados para funções que não são funções policiais. Nós sabemos que o CEF tem duas vertentes, uma delas que é uma vertente policial, e que o vosso sindicato representa os funcionários do CEF nessa vertente, mas depois há uma outra, que é mais administrativa, não tem funções policiais, tem funções administrativas. E a questão que eu coloco é se nessas duas, se o problema que se verifica da ausência de meios humanos diz respeito às duas vertentes, não é? Em termos relativos, qual é que, neste momento, careceria de maior reforço de efetivos, se são as duas, e como é que se evita essa situação de pessoas que têm informação policial serem desviadas para outras tarefas, com prejuízo, obviamente, daquelas que são as suas missões próprias. Portanto, tinha interesse para nós também podermos ter uma ideia de uma visão de conjunto dessas duas vertentes. Última questão. Eu já ouvi, desde há bastante tempo, o sindicato criticar a forma como estão organizados os aeroportos. Eu lembro quando houve dois imigrantes que tiveram que andar atrás deles, ou seja, que se evadiram do aeroporto de Lisboa, ter ouvido, creio que foi o Acácio Pereira, dizer que a Aeroportos tinha uma concepção do aeroporto de Lisboa como um centro comercial e que não era o melhor para as funções de segurança do CEF, em concreto, e das forças de segurança em geral. E vimos também agora, naquele período em que voltou a haver um corredor aéreo para o Reino Unido, que o aeroporto de Faro houve uma acumulação de pessoas e não foram tomadas as medidas necessárias para garantir o distanciamento, ou seja, para adaptar o funcionamento do aeroporto àquele fluxo de pessoas. Pergunto, até que ponto é que este modelo de funcionamento dos aeroportos prejudica as missões do CEF e o que é que seria necessário alterar nesse domínio, se é que tem, enfim, uma reflexão sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Tá. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sr. Presidente do Sindicato, Inspetor Acácio Pereira, membro. Só, enfim, dizer o seguinte, na sequência do que disse, acabou de dizer o Sr. Deputado António Filipe, e tendo a legitimidade da interpretação autêntica da razão de propositura deste grupo de trabalho, uma vez que foi uma proposta do CDS-PP, dizer que, de facto, a nossa ideia ao criar este grupo de trabalho era saber das circunstâncias e das condições das várias forças e serviços de segurança no país de trabalho e até saber em função daquilo que é uma aparente
contradição permanente, ou seja, nós assistimos a que os responsáveis das forças de segurança, os responsáveis sindicais das várias sindicatos, das várias associações profissionais, dizerem sistematicamente faltam meios, faltam recursos humanos, faltam meios técnicos, as condições de trabalho são péssimas. Em vários casos, não estou a dizer que toda a gente diga o mesmo, mas há queixas sucessivas e depois ouvimos, designadamente aqui nas audições, onde os deputados que aqui estão e outros têm a ocasião de ouvir o Governo e designadamente o Sr. Ministro da Administração Interna, dizer-nos que não é assim, que as condições estão lá, que os meios estão lá, que os reforços, se não estão já, estão a caminho, por assim dizer, ou que os cursos estão abertos ou estão a ser abertos, e portanto, quer dizer, a nossa preocupação como parlamentares é que, eu confesso, eu às vezes, nas audições que aqui fazemos, Sra. Coordenadora, às vezes eu próprio fico na dúvida, quer dizer, porque eu tenho uma informação, mas depois sou confrontado com outra e, portanto, nós queremos números exatos e preocupações e realidades exatas. Dito isto, só, as questões já foram feitas pelos meus colegas, só dizer, como aqui foi dito, penso que foi a deputada Sandra Cunha, se não estou em erro, que disse que seria muito útil nós termos o levantamento que têm por escrito de dados concretos, ou seja, de quais seriam as necessidades e qual é que seria a realidade, o que é obviamente muito útil para o nosso trabalho e seguramente, Sra. Coordenadora, muito útil para o relatório que este grupo de trabalho elaborará e que apresentará à primeira comissão para discussão e aprovação. Portanto, se nos puderem dar as vossas preocupações e os números exatos e as carências e as falhas por escrito, independentemente da intervenção esclarecedora, seria muito útil. E depois, se calhar, só 2 ou 3 problemas, não é? Quer dizer, a questão dos centros temporários, qual é o ponto da situação e qual é que é o momento, a questão dos aeroportos também. Lembro-me de uma polémica onde, de resto, eu próprio tive a ocasião de inquirir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre a questão do centro de dados, mas confesso que não tenho já o follow-up dessa questão, mas que parece uma questão interessante. E depois, por outro lado, também, talvez só detalhar um bocadinho na vossa perspectiva, saber em termos de tráfico de seres humanos, temos tido notícias recentes, obviamente preocupantes, e de uma criminalidade gravíssima, quase de uma exploração de uma nova escravatura, que obviamente nos preocupa, e por outro lado esta ideia de existência de novas rotas ou de uma nova rota atlântica ou não, se nos podem também dizer alguma coisa sobre isso, não me quero alongar e também não vos quero gastar o resto, já não é da tarde, já é do princípio da noite, por aí afora. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós temos também a acompanhar os nossos trabalhos por videoconferência a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que sinalizou a intenção também de fazer uma intervenção e, portanto, eu questionaria a Sra. Deputada se está neste momento em condições de colocar a sua questão. Farei sim, senhora, portanto, eu iria então iniciar por cumprimentar o Sr. Inspetor Cássio Pereira e referir e reforçar a enorme importância das sua intervenção e também, digamos que, incentivar que nos envie estes elementos registados, estas necessidades que obviamente não são unicamente necessidades relacionadas com a lei orgânica e com a legislação, são mesmo necessidades materiais, são mesmo necessidades de recursos humanos que são fundamentais para o exercício efetivo das responsabilidades. Há uns meses atrás
falou-se imensamente em relação à necessidade de separar a parte administrativa dos serviços de estrangeiros e fronteiras das funções policiais de fronteira. Na sua ótica, isto ajudaria a melhorar a atual situação. É este o caminho ideal para nós, efetivamente, garantirmos uma melhor atuação, este desmantelamento, entre aspas, não é? Mas esta reorganização dos serviços de estrangeiros. Na minha ótica, eu em relação a isso também desejava saber o seu entendimento. Na minha ótica, não me faz muito sentido que seja o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a tratar a documentação dos imigrantes, não é? Existindo para isto entidades do Estado que já estão vocacionadas para a renovação de documentos, isso assim tudo. Outro elemento é esse, na sua ótica, exatamente para melhorar a ação e intervenção e delimitar as competências, se considera úteis ações de formação, nomeadamente na área dos direitos humanos, para garantir que não volte mais a haver violação dos direitos humanos, tanto nos centros de instalação de temporária, assim como igualmente no cumprimento da legislação. E era isto só. Muito obrigada, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Então, agora, para responder a este conjunto de questões que foram formuladas pelas senhoras e senhores deputados, tem 20 minutos a partir de agora. Obrigada. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas questões. Eu vou procurar responder e não defraudar as vossas expectativas. Vou começar aí pela Sra. Deputada do Partido Socialista, a doutora Romualda, e de facto dizer, eu direi, neste momento os serviços de estrangeiros e fronteiras não prestam um bom serviço. Isto para não dizer, estou a utilizar uma linguagem diplomática. Poderia dizer de outra maneira, mas digo desta forma. Portanto, não prestam um bom serviço e por o serviço foi depauperado de meios e, portanto, neste momento estamos numa situação limite e a situação levou-nos a este ponto e, portanto, não é possível prestar um bom serviço onde as condições não são proporcionadas. Naturalmente, e penso que esta pergunta também, no fundo, não foi feita, mas não foi feita da mesma forma, mas foi abordada a questão do homicídio e houve no Centro de Instalação Temporário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, a nossa posição nessa matéria é muito clara e cristalina. Portanto, nós repudiamos qualquer tipo de violência.
e defendemos o apuramento de responsabilidades até ao mais ínfimo pormenor. Portanto, nessa matéria a nossa posição é muito clara. No entanto, temos aí uma questão e vivemos num Estado de Direito e, como Estado de Direito, temos que presumir a inocência até trânsito em julgado das pessoas em questão e até se apurar a verdade. Portanto, nós somos os primeiros a querer se apure a verdade dos factos. Agora, isto só demonstra uma coisa, enfim, espero que não seja usada noutro sentido. De facto, demonstrou que existia ali uma falha e a segurança não deveria ter sido exercida, não deveria ser exercida por seguranças privados e não deveria ser, portanto, e dessa forma, se calhar, teria-se evitado uma situação, não sabemos como aconteceu, mas aconteceu. Relativamente a esta matéria, e antes de passar a outras respostas, para dizer, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização fez uma queixa à Procuradoria-Geral da República ontem mesmo, relativamente ao exercício da segurança privada nos centros nos EECIT, porque nós entendemos está-se a cometer uma ilegalidade entregar a guarda de cidadãos a empresas de segurança privada. Portanto, e é lamentável que seja necessário. Eu confesso, até eu próprio trabalho nesta área, demorei quase 20 anos para perceber isto. Porquê? Porque eu não, de facto, não era uma coisa, não me dizia respeito, portanto eu não acompanhava. E nestes últimos acontecimentos, fruto destes últimos acontecimentos, fui estudar a fundo a lei e, portanto, os espaços, vamos aqui distinguir centros de instalação temporária e espaços equiparados. Os espaços equiparados são os dos aeroportos. E nos aeroportos a legislação é clara. Não podem ser lá instalados indivíduos que não tenham vindo por via aérea, portanto os outros estão lá de forma ilegal. E nós dissemos, nós enviamos também, posso fazer chegar isso à primeira comissão, à comissão onde estamos agora, enviámos uma carta à senhora diretora do CEF com conhecimento ao senhor Ministro, dizendo que se fossem lá instalados novamente cidadãos nestas condições, nós de imediato faríamos um pedido de habeas corpus, porque entendíamos que havia ali uma violação clara da lei. Naturalmente, nesta questão é importante, e obrigado por o apontamento, é importante que se diga e é necessário, de uma vez por todas, assumir o reforço, o robustecimento da carreira de segurança, de vigilância e segurança. Relativamente a esta, e porque é uma pergunta também transversal, essa carreira existiu. Meia dúzia de indivíduos, começou com meia dúzia de indivíduos que estavam requisitados no serviço e eram oriundos das forças de segurança, nomeadamente da PSP e da GNR, se a memória não me falha, de outros sítios. Entretanto, no âmbito de uma reestruturação da lei, numa das últimas alterações foram extintas uma série de carreiras, essa carreira foi extinta, ou melhor, a extinguir o devagar. Mas, portanto, é necessário reativar essa carreira, essa é fundamental num Estado de Direito como o nosso para garantir não só a liberdade dos cidadãos, mas uma boa guarda dos indivíduos. Porque, convenhamos, os inspectores estão treinados e formados para uma determinada função, não têm treino em guarda de cidadãos privados de liberdade, nem têm meios coercivos para pôr fim a uma situação de motim como ela ocorreu no espaço equiparado a CIT no aeroporto do Porto. Depois, passando à sua deputada do PSD, a senhora Presidente em exercício da Comissão, relativamente à pergunta que me fez, de se o número é suficiente ou insuficiente, nós temos no quadro do CEF, temos 4 categorias, à semelhança do que a Polícia Judiciária tem: inspetor, inspetor-chefe, inspetor-ordenador, inspetor-ordenador superior. Ora bem, nós, na carreira base, temos cerca de 700 inspectores. Esses inspectores não são suficientes. Nós temos que pensar a média etária é muito elevada, cifrará-se neste momento para aí, e baixou um bocado umas das últimas admissões, mas andará na casa dos 40 e tal anos. Nós temos até 2000, e eu não tenho aqui precisamente os dados, mas até 2021 ou 22 passarão à disponibilidade, isto sem a lei do orçamento, estivermos a falar da disponibilidade aos 60 anos, passarão à disponibilidade 100 e tal pessoas. Ou mais, o número agora exato não tenho aqui, mas posso confirmá-lo. Portanto, é uma situação gravíssima.
O tempo de formação. O tempo de formação, o chamado Manual de Guardas de Fronteira estipula, há uma formação comum dentro da União Europeia e estipula ser de 1 ano de formação, 1 ano letivo de formação. Mas o problema aí não é o tempo de formação, é o processo de recrutamento. E em Portugal é um processo kafkiano. Ou seja, para se selecionar alguém demoram-se alguns 3 anos. Entre avisos de abertura, desenvolvimento das finanças, recursos, providências autelares e afins, isto é, perdoem uma expressão um bocado religiosa, mas é um purgatório. E, portanto, isto penso, e importava dizer que seria importante não desperdiçar a reserva de recrutamento, porque senão só estaremos em condições de ter novas admissões, possivelmente em 2023, se mesmo comecem agora o processo de seleção e o processo na questão do plano plurianual. Mas eu sobre isso falarei outra vez à frente, e até porque penso que não foi a Sra. Deputada Sandra Cunha que me fez a pergunta, eu depois complemento aí nesse ponto. A lei orgânica, ao ponto de situação. O ponto de situação são as comunicações que são públicas. O Sr. Ministro comprometeu-se no primeiro semestre de 2020 a apresentar-nos um projeto. Portanto, o primeiro semestre já passou, naturalmente tivemos aí um espaço atípico, mas penso que uma lei orgânica de um serviço não é nenhuma constituição, nem é nenhum código civil, demora assim tanto a fazer e não seja possível fazê-lo. Relativamente à questão da formação, esta pergunta é pertinente, até porque nós, no ano passado, fizemos um congresso em que exigíamos uma escola de formação para o CEF. Nós somos o único serviço de segurança que não tem uma escola de formação. A formação é feita ad hoc. Como eu disse no início, na introdução, temos uma série de departamentos que estão subdimensionados e o gabinete e a parte de formação é um dos gabinetes que está subdimensionado. Nós não podemos ter ainda a formação entregue a 2 ou 3 pessoas. Tem de haver um corpo de formadores, tem de haver capacidade para fazer formação e tem de haver capacidade para inovar e sobretudo, tem de haver capacidade humana. Não há. Falou-me da execução da lei de infraestruturas, se eu percebi bem, pois naturalmente eu a essa pergunta não lhe consigo responder porque a lei de execução é 0. Desconheço que tenha sido feita alguma coisa este ano no CEF. Quanto aos equipamentos do Covid, de proteção, os chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual, no início houve problemas, de facto, com a distribuição de material. Neste momento tem havido material, naturalmente não há com fartura, mas tem havido, dentro do que são as possibilidades e a razoabilidade. Relativamente ao que me falou dos aeroportos e a necessidade de... A situação é periclitante em todos eles. Cada aeroporto tem uma especificidade própria, tem uma vida própria. Fruto de dinâmicas próprias que tem, mas dinâmicas e, enfim, conjunturais. Mas se começarmos pelo do Porto, o aeroporto do Porto naturalmente está subdimensionado. Nós podemos dizer, bem, mas aliás estão lá X indivíduos, esses indivíduos conseguiam fazer este trabalho. Pois é, está bem, se estivessem lá todo dia, se a lei não dissesse qual era o número de horas que os trabalhadores deveriam fazer, portanto seria possível. Agora, nós temos períodos há períodos mortos, mas de facto há uma questão, é de segurança nacional e as pessoas têm que lá estar. E isto aplica-se como uma luva, nomeadamente nas regiões autónomas, onde o fluxo de passageiros não é por aí considerável, em alguns sítios, mas noutros já apresentam um fluxo com alguma frequência e numérico até. E o número, lá está, nós temos situações, estão 2, está um nas entradas, outro nas saídas, e depois vai um fechar a porta para abrir a porta do outro lado. Portanto, estamos a falar de uma imagem que está do país assim um bocadinho complicada. Eu penso que
os recursos muitas das vezes estão mal distribuídos. Eu não vou dizer críticas a outros órgãos de polícia, possivelmente eles terão os mesmos problemas, dirão que têm os mesmos problemas, mas o que é certo é que nós temos determinadas competências e não fomos dotados dos meios. Portanto, é uma questão de objetividade. Onde é na admissão, eu disse isto um dia à Ministra Constança, quer dizer, onde é na admissão, em vez de se admitir para este lado, admite-se para o outro. Quer dizer, isto é uma fórmula simples e resolveria o problema, mas o problema é transversal a todos os aeroportos têm problemas. Eu posso lhe dizer, desde os aeroportos de Ponta Delgada, desde os aeroportos da Terceira, desde os aeroportos do Funchal, o aeroporto de Faro, o aeroporto do Porto e o de Lisboa, portanto, neste momento está um bocadinho diferente, até porque tem lá os estagiários e os estagiários ocupam do espaço. Mas é assim, o problema é, e depois se temos sítios por tradição, quase recorrentemente, têm sempre falta de pessoal. São aqueles sítios onde os médicos também não gostam de ir para determinado sítio. Há sítios onde as pessoas não gostam de ir e não querem ir. Muitas das vezes recorre-se missões de serviço para as pessoas irem para lá. Mas há dificuldade. É a política da manta curta. Se destapamos num lado, destapamos no outro. Sra. Deputada Sandra Cunha, me perguntou, e relativamente aos ursos. De facto, a questão dos ursos foram vendidos quase à exaustão, ad nauseam, dizendo que vão ser admitidos, são admitidos, vão ser admitidos, são admitidos. Podemos multiplicar 70 vezes 7, quase dos 30 ou 40 passamos a ter 300 efetivos admitidos. Não é verdade, portanto é completamente falso. Nos últimos tempos foram admitidos, nós chamamos 8º e 9º urso, esses são cerca de 80, não é? 65. Foi admitido o 9º urso, são cerca de... Os que estão agora... Exatamente, 80, 65, e estão agora em formação 100 indivíduos. Portanto, esses vão fazer alguma diferença, estes 100 irão fazer alguma diferença no efetivo que atualmente está a exercer funções. Mas, como lhe digo, esse efetivo já está hipotecado ou a saídas, portanto, e já não chega. Nós temos... Houve um compromisso e há duas coisas distintas. Temos a ver com o plano plurianual de admissões foi aprovado e previa a admissão anual, julgo saber para o CEF, de 100 inspectores, e temos outra coisa, e é a reserva de recrutamento, e o Sr. Ministro já falou da reserva de recrutamento. São duas coisas distintas. O que é certo é que a reserva de recrutamento expira ao prazo no final deste ano, e, portanto, se não forem admitidos, vamos ter outra vez um tempo grande para até um percurso, digamos assim, de alguns anos, não é de meses, é de anos, até termos um novo curso. Portanto, é urgente, é imperioso e esta reserva de recrutamento seja desbloqueada ao nível das finanças. A indicação nós temos e o MAE terá dado parecer positivo e as finanças ainda não disseram nada. Eu questiono-me e custa-me a compreender, existem dois governos em Portugal, um governo é o governo tem os vários ministros e outro tem o Ministro das Finanças, mas eu de facto quando voto apenas para um, mas de facto constato que há dois. Lamentavelmente é uma dificuldade. Depois fez-me aqui a pergunta relativamente aos da carreira de apoio do regime geral. Tanto quanto sei, existe um recrutamento de 106 assistentes técnicos, 116, está parado por, penso que houve uma providência cautelar e, portanto, estará parado. O que é facto é que nós temos uma enorme falta, e a questão da mobilidade não resolve o problema, porque se a questão da mobilidade aparentemente vinha a resolver muitos problemas, não vem, porque as pessoas vão e voltam, vão embora. Porque é preciso dizer o seguinte, os funcionários estão no CEF, estão sujeitos a uma pressão enorme, e a maior parte das pessoas sabe disso, nos atendimentos, estão sujeitos a uma pressão enorme. Ora, um assistente técnico chega aí, vem para o CEF,
ganha entre 600 a 900 euros, dependendo da situação onde está. E está todo dia a trabalhar, uma enorme tensão entre ganhar esse dinheiro e ao ganhar numa escola, as pessoas optam por regressar aos sítios de onde vieram e a mobilidade não se tem tornado uma solução. É necessário criar aí um fator discriminativo para estes funcionários, dar-lhe algum prémio, de facto, como já existiu em tempos, para poder ativar estes funcionários. Relativamente à rede de segurança, eu penso, já Sr. Deputado, não sei se refiro outra vez. Pronto, a rede de segurança foi a questão que lhe disse, já disse, portanto, foi extinta. Pronto. Em relação aos sítios, explicar a questão dos sítios e dos ES-sítios. Tal como eu disse, a lei prevê, a lei de 1994, prevê a criação dos centros de instalação temporária. Nós apenas temos uma unidade, poderemos chamar centro de instalação temporária, é a unidade habitacional de Santo António no Porto. Depois os outros, nos aeroportos, são ES-sítios, são os tais espaços equiparados. E eu disse publicamente, e portanto repito as declarações que fiz publicamente já nos órgãos de comunicação social, estes ES-sítios não têm condições de dignidade para albergar cidadãos por mais de 48 horas. Eles estão preparados para curtos espaços de tempo e não para longos períodos de tempo. É preciso dizer, eu visitei o ES no Porto, onde estavam os indivíduos, houve lá um amotinamento, e de facto estamos a falar de uma área de pequena dimensão, uma área no seu total é inferior a esta sala, e as pessoas estarem ali por 60 dias, eu pergunto, estariam lá sem se revoltar, sem se deprimir. Portanto, é uma situação que tem de ser, de facto, tem de ser resolvida. Um Estado como o Estado português tem de dar condições de dignidade a todos os cidadãos, independentemente da situação em que se encontrem. Portanto, relativamente ao Hospital Messageme, o que nós sabemos estará também parado. Há problemas com o empreiteiro. Isto, infelizmente, como nós sabemos, quando as adjudicações são feitas às vezes pelo menor preço, tem estes custos e depois há problemas desses e teve problemas inicialmente. Isto, lamentavelmente, eu, enquanto cidadão, sinto-me envergonhado que alguém diga. Eu não era um centro de instalação aqui perto da minha casa, não era perto da minha zona, e aconteceu na situação da Almocegeme. Numa primeira fase, o CEF foram intentadas várias providências e várias ações, até se conseguir desbloquear a situação. Portanto, agora a situação está desbloqueada do ponto de vista jurídico, mas a construção está com problemas decorrentes da questão do contrato com o empreiteiro. Relativamente, eu penso que respondi a todas as suas perguntas, Sr. Deputada. Muito obrigado. Esta questão dos CITES, era necessário um plano, eu desejavelmente, como disse, não houvesse necessidade de nenhum centro de instalação temporária. Mas, a haver, deve ser criada uma rede de centros de instalação temporária, até porque é preciso que se diga que os imigrantes não são presos na acessão da palavra. Nem estamos a falar de nenhum delito comum. São cidadãos que estão, de facto, privados da sua liberdade, confinados a um espaço, mas a um espaço que deve ser adequado nos termos são os acordos internacionais e a lei nacional, a dignidade e as condições devem ter. Relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, as perguntas que me fez, eu queria dizer, penso, já respondi a algumas, fui respondendo, queria dizer, o Orçamento de Estado, eu penso já o disse no início, mas torno a repeti-lo, não está a ser cumprido. Não está a ser cumprido na questão das admissões, nem está a ser cumprido na questão da disponibilidade. E nós vimos-nos forçados, dado
a lei do orçamento não estava a ser cumprida, nós vimos-nos forçados, porque era uma situação curiosíssima. A senhora diretora nacional do CEF dava parecer negativo porque não existia um planeamento, não existia a dotação dos que iriam passar à disponibilidade. Ou seja, dava parecer positivo com base numa coisa que ela própria tinha de fazer. Parecer negativo com base numa coisa que ela devia ter feito e não fez. Ora bem, em face disto, nós vimos-nos compelidos a ter notificar a senhora diretora, procederíamos nos termos legais, caso isso continuasse a ocorrer. E é facto, sabemos que a senhora diretora mandou para baixo, eu digo para baixo, para o Terreiro do Paço, mandou um projeto de plano de passagens à disponibilidade. Até este momento não existe nenhuma resposta e, portanto, continuamos o Orçamento de Estado por cumprir. Relativamente à reserva de recrutamento, penso já respondi. Relativamente ao recrutamento geral, penso que a resposta também está mais ou menos dada e, portanto, o recrutamento por via do Orçamento de Estado, do plano plurianual, está a zero. A lei orgânica, portanto, não temos conhecimento absolutamente de nada. Relativamente à vigilância da costa, eu quase direi ao mandata. Nós temos a vigilância da costa. A vigilância não é uma competência dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, é uma competência da Guarda Nacional Republicana. Mas temos, enfim, eu sinto-me envergonhado enquanto cidadão das tentativas, inclusive, de aparecerem a dizer viram, não viram nada. Portanto, é público, e as situações todas foram detectadas ou por populares, ou por pescadores, ou por nadadores salvadores, e, enfim, esta última foi detectada por nadadores salvadores. Ora bem, já se viu e o sistema de vigilância não funciona. Portanto, isso não é novidade nenhuma. Não funciona. E estes são os desembarques que nós conhecemos. Nada me garante que não tenham vindo outros e tenham logrado sucesso. Estes são os que nós conhecemos. E se estes não foram detectados, os outros. Isto deixa-nos, enquanto Estado, uma costa vulnerável, dá uma imagem terceiro-mundista. De facto, pela costa do Algarve podem estar a passar sem controle outros tipos de ilícito, nomeadamente terrorismo, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, droga, pode passar tudo. Porque, de facto, a situação não se tem detectado absolutamente nada. Ou se detecta-se praticamente ou em terra, ou porque são operações que a Polícia Judiciária já tinha debaixo de alguma vigilância, e, portanto, foram à procura dos cidadãos. De resto, não se detecta nada. Ora bem, nós aí, eu ainda não tinha falado disto, mas seria importante, há um normativo, é a chamada Gestão Integrada de Fronteiras. A gestão integrada de fronteiras é ordenada pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e envolve várias entidades, desde do CEF, passando pela GNR, pela PSP, por outras forças, pelo Exército e pela Força Aérea. Ora bem, se já se detectou que os meios de vigilância não funcionam, eu penso que está na altura, se calhar, de acionar outro parceiro para fazer uma vigilância, se calhar, de outra forma. Isto sou eu a dizer, o conhecimento que tenho dos factos. Portanto, penso que, se calhar, estará na altura, porque, de facto, isto até se diz em surdina, isto é conversa azarna, eu não tenho forma de provar, mas é certo, se diz que os indivíduos vêm até determinado sítio porque sabem e os radares portugueses até ali não os detectam e a partir dali são detectados pelos radares espanhóis. Há uma coincidência no sítio, eles só vão até determinado sítio. Portanto, esta é a situação. Depois, quando me fala da ausência de meios humanos, se refere a disso?
Sim, estamos a falar de problemas ao nível das duas. Naturalmente, uma delas tem um rosto mais visível, mas o problema tem, eu admitir, é um problema comum às duas áreas. Relativamente ao aeroporto, se é um centro, eu disse, é um centro comercial, de facto a expressão é minha e recordo a primeira vez que eu disse há bastante tempo. De facto, os aeroportos estão transformados num aeroporto, num centro comercial. O que se passou no Algarve recentemente prova bem isso, porque a ANA Aeroportos entendeu, aliás, o Sr. Ministro corroborou as minhas afirmações nessa matéria, a ANA Aeroportos entendeu não... Enfim, há lá duas áreas, a chamada área de verão e a área de inverno. Eles tinham aberto só a área de inverno por causa desta questão do Covid. Então, acho que não se justificava por uns dias abrirem a área de verão ou mudar as lojas, então mantiveram-se na área de inverno. Naturalmente, depois houve ali, isto é a tempestade perfeita, conjugado com a questão dos slots, vem toda a gente ao mesmo tempo, isto é a mesma coisa ali na segunda circular, chega toda a gente às 8h30, portanto, não se consegue entrar. A distribuição dos slots é um problema. E a ANA o que faz é concentrar toda a gente ao mesmo tempo. Ora, toda a gente ao mesmo tempo, depois com um problema ou uma sala pequena, o problema agudiza-se ainda mais. Se o modelo prejudica as missões do CEF, eu digo que prejudica as missões do CEF e individualmente penso que prejudica até a imagem do país e penso que esta questão deve ser pensada, se pode ultrapassar numa situação futura. Penso que terei respondido às suas perguntas, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, quando diz aqui, e os sindicatos dizem uma coisa e o Governo diz outra, estamos inteiramente de acordo os dois. Eu tenho a dizer nesta matéria eu sou uma pessoa de palavra e prezo eu digo e prezo a minha palavra como Sr. Deputado, e todos estamos aqui nesta sala. Mas eu acho que só haveria uma solução para isto, é fazer uma ariação. Juntamos o poder político de um lado e os sindicatos do outro e depois veremos. Mas, de facto, eu lhe posso dizer, nós até hoje, e pautamos a nossa postura por não falar mentira às pessoas, por falar a verdade. E, portanto, o que nós dizemos é, de facto, relatamos como uma falta, é verdade, é uma falta. Nós, por exemplo, ao nível de meios humanos, para se ter uma ideia, nós precisámos de gente para acudir às fronteiras terrestres, era uma situação naturalmente não estava prevista e deslocaram-se pessoas de um lado para o outro. Mas todos os anos se deslocavam pessoas do norte para o sul, do sul para o norte, para as ilhas, e ainda ontem, numa situação inédita, para fazer face à questão dos marroquinos que estão instalados em Tavira, foi aberto um despacho sábado, não foi, Pedro? Sexta ou sábado? Sexta-feira às 18 horas para as pessoas responderem até às 24 horas. Portanto, estamos a falar de uma gestão pessoal ao milímetro, estamos a falar de uma gestão pessoal urtíssima e, portanto, esta é a realidade que se vive dentro desta casa. Relativamente aos cursos que foram anunciados, eu digo-lhe simplesmente, foram anunciados dezenas de vezes, como já disse atrás, portanto, e os cursos estão em funções, são apenas estes. Relativamente ao data center, me falou, tem a ver com uma política, nós fizemos uma comunicação à primeira comissão, fizemos à EULISA, inclusive é a agência tutela no âmbito da União Europeia estas questões. Nós entendemos que há perigo, porque esta questão, os data centers e as bases de dados, o data center naturalmente alberga os equipamentos das bases de dados, mas tem havido sempre uma tentativa de concentrar. As opiniões divergem nesta matéria, há peritos que dizem que não devem estar concentradas por questões de segurança, e é facto, essa é a intenção, nós alertamos para esta questão e manteremos a nossa política de vigilância nesta matéria, até porque estamos a falar mais uma vez de entidades privadas
tínhamos receio que tivessem acesso, e continuamos com um receio fundado, possam ter acesso a bases de dados aritméticas. Nós não podemos esquecer, como disse, o CEF representa 60% da capacidade informática do MAI. No CEF entrou o NCIS, a ligação a Estrasburgo, onde as outras polícias também estão ligadas, digamos assim, por via do CEF, e, portanto, estamos a falar de uma situação de muito melindre e é preciso ter, enfim, natural cuidado. E daí a nossa preocupação e o nosso alerta. Relativamente ao tráfico de seres humanos e às novas rotas, na nossa perspectiva, estamos perante, há de facto uma nova rota. Eu já o disse publicamente, portanto, eu repito aí, não estamos, uma situação se repete com a frequência, se repete mais de uma vez. O modus operandi é o mesmo, a forma é a mesma. E eu direi, inclusive, não tenho dúvidas, que as barcaças não vêm originariamente de Marrocos, até por esta última trazia 4 GRS de combustível, apenas um estava gasto. E, portanto, as pessoas vinham, traziam, não denotavam que viessem de muito distante. Portanto, há aí alguma ajuda e é feita em alto mar e ele supostamente será feito onde será feito o transbordo. E, portanto, como disse, não há dúvida, está aqui uma nova rota. Não podemos, naturalmente, não vamos comparar com a situação da Grécia ou de Espanha, mas à dimensão temos um problema. E temos um problema, penso que o Governo já o percebeu, e é a questão do turismo. Pode, de alguma maneira, esta situação afetar o turismo no Algarve, gostaríamos não acontecesse. Relativamente ao tráfico de seres humanos, temos tido, há uma equipe, neste momento está especializada no aeroporto de Lisboa, e tem feito um brilhante trabalho nesta matéria, do qual têm sido dadas públicas notícias, ainda ontem, relativa ao tráfico de menores, era uma situação que até há uns anos atrás passava completamente impune, e neste momento estamos de facto a trazer à luz, à ribalta, estas situações. Naturalmente, não temos a validade de querer dizer que detectaremos todas, mas a situação neste momento está melhor. Deem-nos meios e nós conseguiremos fazer melhor do que aquilo que estamos a fazer. Relativamente à Sra. Deputada Joacine Atar Moreira, eu acho que as perguntas que me fez têm aí uma questão ideológica do ponto de vista político, respeito, mas quero dizer à Sra. Deputada, na minha ótica, o Serviço de Estrangeiros é uno e indivisível. Isto quer dizer o quê? Estamos a falar de um serviço que funciona bem, desde que lhe deem meios. Portanto, não se faça uma questão e vamos matar o serviço, vamos cerceá-lo, e depois vamos dizer que não funciona bem, para o desmembrarmos ou para o desmantelarmos. Isto é o que é feito em algumas empresas, quando se vender as empresas, e é criar instabilidade e depois vamos vender a empresa por um valor abaixo de... Portanto, isso de facto não faz nenhum sentido. Eu tenho 30 anos de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, muito me orgulho do contributo que eu dei e outros meus colegas deram, e outros continuam a dar. E, portanto, o caminho não passa por aí, garantidamente. Também não passa por limitar as competências. Naturalmente, o problema, como disse, está identificado. Agora, é necessário que sejam dados meios para a persecução dos objetivos do serviço. Relativamente às ações de formação de direitos humanos, quero dizer, são bem-vindas todas as ações de formação, sejam elas de natureza forem, ou índuas de direitos humanos, mas quero dizer também e desmistificar, não há nenhuma situação de racismo no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Seja do meu conhecimento, seja do nosso conhecimento, não há nenhuma situação de racismo. Naturalmente, há lá diferentes correntes, há diferentes opiniões, diferentes ideologias, e esta situação tem de ser autuada e não pode ser permitida. Ou seja, estamos de acordo, comungamos da ideia, devem ser dadas formações
para se evitem essas situações, mas até ao momento não existem. Penso que respondi a todas as perguntas, estou inteiramente à vossa disposição para outras questões que me queiram fazer. Muito obrigada. Agradecer a vossa pronta disponibilidade para esta reunião, os vossos esclarecimentos e as respostas aqui às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados e, como foi aqui referido por várias senhoras e senhores deputados, o objetivo desta audição e deste grupo de trabalho é realmente facultar às senhoras e senhores deputados, aos grupos parlamentares, ferramentas para poder acompanhar com uma maior proximidade aqueles que são os problemas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e para que os grupos parlamentares e para que as senhoras e os senhores deputados possam cumprir de forma mais eficaz aquela sua dupla função de legislador e de fiscalização do Governo da República. Pedia também, como também foi aqui referido para as senhoras e os senhores deputados, que nos fizessem chegar toda a informação que entendam ser relevante, nomeadamente o levantamento do ponto de situação, quer dos recursos humanos, quer dos recursos materiais, e aqui foi referida pelo Sr. Inspetor Cássio Pereira uma carta que o sindicato terá enviado ao Sr. Diretor do CEF e, portanto, toda a informação e tudo o que nos queiram facultar para podermos cumprir com a nossa função será bem recebido. Então, só temos a agradecer mais uma vez. Pedi também desculpa pelo tardio início desta sessão, mas teve a ver com o fim dos trabalhos plenários e, portanto, pedi desculpa em nome do grupo de trabalho por termos começado a reunião a hora que começamos, mas tem a ver realmente com o fim do plenário de hoje. Sim. Sr. Presidente, era só para lhe agradecer o convite e dizer reconheço como meritório um trabalho desta natureza. Eu sou sindicalista há 8 anos, 3, 6, 8, 9, e de facto penso que é a primeira vez uma situação destas ocorre, embora já aqui tenha estado em várias situações, mas uma situação semelhante é a primeira vez. Dizer, portanto, do ponto de vista de referência, registro isso com agrado e dizer, farei chegar o que falámos aqui, nomeadamente a participação que fizemos à Procuradoria-Geral da República e as cartas que enviámos à Sra. Diretora e ao Sr. Ministro. Muito obrigada. Está então assim encerrada a sessão. Obrigada.